Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, a casa do Consolador Prometido. Sejam muito bem-vindos também os nossos irmãos que estão nos acompanhando ao vivo pelo Facebook. Sintam-se todos acolhidos nessa casa de Jesus, nessa casa de amor. Sintam-se também acolhidos os irmãos que vão nos acompanhar posteriormente no nosso canal do YouTube, o Consolador Prometido, quando o nosso querido irmão Ney coloca lá com as devidas alterações, com as devidas... arrumando algumas coisas que saem erradas. Às vezes a internet cai, então o Ney faz toda a parte da montagem. Então, que hoje tenhamos uma boa noite e que possamos aproveitar ao máximo as palavras do nosso querido irmão Renato. Para iniciarmos o trabalho de hoje, eu gostaria de ler uma mensagem do livro Senhor e Mestre, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Senhor e Mestre, somente a Jesus terás por teu Senhor e Mestre. A ele seguirás, sem o menor receio de que te decepcione. Confiarás a ele a tua vida. Nele, e tão somente nele, depositarás todas as tuas esperanças. Amá-lo-ás como ele nunca deixou de amar-te, e haverás de servi-lo com a mesma imensa alegria com que ele sempre te serve. Com ele vencerás todas as dificuldades e embaraços do caminho. Contarás nele o amigo incondicional de todas as horas, que te estende os braços e ampara o coração. Com essa bela mensagem, eu convido os irmãos que assim o desejarem para fechar os olhos físicos, para que possamos nos conectar com Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, o nosso querido Mestre amado Jesus, governador do nosso orbe, o nosso irmão mais velho, aquele que é o nosso modelo e o nosso guia, a espiritualidade amiga, os nossos mentores da casa, e vamos agradecer a todos eles por estarmos aqui essa noite, para nos evangelizarmos, para escutarmos a palavra do Cristo, e também para doarmos as nossas energias, para trocarmos energias e recebermos a luz que vem do alto, essa luz que nos regenera, que nos ampara. E vamos pedir que essa luz também chegue a todos os nossos irmãos em sofrimento, aqueles irmãos que estão nos hospitais, nas prisões, nas casas de abrigo, nas ruas. Pedimos hoje também, em especial, ao nosso querido e amado irmão Fernando, que também está hospitalizado, que ele se recupere logo e que todos os nossos melhores pensamentos nesse momento estejam com ele. Pedimos também que toda essa luz, esse amparo, esse amor que está entre nós hoje se espalhe pelo nosso planeta, principalmente nas zonas de conflito. E pedimos ao Pai que os homens de boa vontade consigam fazer a paz nesses lugares. Pedimos também o amparo necessário para o nosso querido irmão Renato, responsável pela palestra doutrinária dessa noite. Que ele possa transmitir tudo aquilo que precisamos ouvir. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos o estudo doutrinário dessa noite. Que assim seja. Que assim seja. Então, de imediato, já vamos passar a palavra para o nosso querido irmão Renato. Muito obrigado. Ele que já é um trabalhador básico do Consolador. Seja bem-vindo, irmão. Muito obrigado, meu irmão. Então, boa noite a todos os irmãos, a todas as irmãs. Que sejam todos bem-vindos nessa noite. E nesses breves minutos aí, que possamos passar um pouco dos ensinamentos de Jesus Cristo que trouxe para nós. Há 2000 anos atrás, quando ele esteve lá pela Galileia, Palestina, né, pelo país que hoje é Israel. Então ele viveu ali os 3 anos às margens daquele mar da Galileia, ou lago de Tiberíades, que é conhecido, né? Na realidade é um lago, né? Mas está nas escrituras como mar, né?
É uma extensão aí de uns 18 quilômetros e meio, por aí, por 4,5 quilômetros de largura. Não é um lago assim tão grande, né? Nós temos aqui o lago, né, da Lagoa dos Patos, né? Tem quilômetros, muito mais, né? Muito mais de 100 quilômetros de extensão até, né? Mas era a realidade daquele tempo. Né? Aqueles barcos de pesca, né? aqueles pescadores. E Jesus viveu naquele cenário ali, né? Entre aqueles homens simples que ele escolheu, a maioria pescadores, para ser os seus apóstolos. Então, irmãos, dentre esse cenário, Jesus veio à Terra, né? Encarnou entre nós o Espírito puro, o único Espírito puro que se tem notícia até hoje na Terra, que encarnou entre nós. Porque Jesus Cristo ele é de primeira ordem, espíritos puros. Tá? Pois vem os de segunda ordem, que são os bons espíritos, que são geralmente nossos anjos guardiães, são superiores a nós. Nós, pessoas comuns aqui, a gente é da terceira ordem de espíritos, né? A segunda ordem feita por Allan Kardec, lá nas obras básicas do Espiritismo. Então, ainda como nós, como terceira ordem, nós somos muito imperfeitos ainda. Né? Por que nós somos imperfeitos? Porque nós temos ainda nossos defeitos, né, a corrigir. Tem o egoísmo, o orgulho, que são as chagas da humanidade até hoje. Tá? Então, o momento que nós tirarmos de nós esses males que afetam a humanidade, nós, com certeza, nós passaremos um dia a espíritos, né, mais elevados, espíritos, bons espíritos. E um dia, lá, quem sabe, né, muito daqui bastante anos, né, talvez séculos, nós vamos chegar a espíritos puros também. Né? Daí nós vamos estar lá, junto de Jesus Cristo, né, perto, a sabermos, daí vamos saber os desígnios de Deus. Né? Por enquanto, a gente tem vagas impressões assim sobre o que é Deus, né? Inteligência suprema, né? Primeiro do universo. Então, irmãos, Deus é a supremacia máxima. Então, ninguém vai se igualar a Deus. Deus é único, bom e justo para com todos os seus filhos. Então, um dos ensinamentos, irmãos, é essa parábola de Jesus, segundo... não me lembro o nome do palestrante hoje, Jesus proferiu umas 40 parábolas. E essa é uma das significantes. Tá? Então, está no capítulo 7, sede perfeitos. Então, Jesus disse, sede perfeitos. Jesus sentou-se à borda do mar, em torno na mar, coisas por falando assim. Aquele que semeia saiu a semear. E semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. E os pássaros dos secaram. Outra parte caiu entre os espinheiros. E estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa. E produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outra 60 e outra 30. Termina dizendo assim, quem tem ouvidos para ouvir. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho.
nessa figura aí está bem distinto, assim, né? O caminho onde tinham que passar para colher a lavoura, os caras passaram as carroças, naquela época, para fazer a colheita. Então, o trigo, onde? O né? Ali não nasce nada. Onde havia semente, o que tem? A semente ficava, né, aparecendo ali, vinham os pássaros do céu e vieram e comeram. Então, ele diz, o espírito maligno, né? Está representado bem ali para pássaros pretos, né? Como sejam as aves de rapina. Né? Então, eles comeram a semente que foi caída ao longo do caminho. Então, essas são as pessoas que ouvem a palavra do Evangelho, os ensinamentos de Jesus, e não lhe dá atenção, não dá a mínima atenção. Né? Esse não está na casa espírita, não está nos templos religiosos. Né? Essa pessoa ouve um dia lá, ouviu a palavra, não quero nem saber do Evangelho. Nas épocas da vida eu fui assim. Sempre tive a Maria de Nazaré como minha guia, né? Sempre. Fazia minhas orações sempre ao deitar. Não fui incrédulo. Até me achava assim, bom, eu dizia, eu não sou ateu, eu sou mais à toa do que ateu. Né? Porque a gente fica nesse mundo materialista, vivendo as coisas materiais, só querendo dinheiro, 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 dinheiro. Então, irmãos, anos e anos sem férias, só para coisas materiais. Mas desde a adolescência trabalhando. Falando isso só para ter ideia, né, irmãos? Vai dizer, aquele Renato dizendo coisa, porque trabalhei desde criança, mas é a minha realidade. Não quer dizer que aquele filho que conseguiu, né, ter o pai que conseguisse manter ele sem trabalhar, ótimo. 1000 maravilhas. Mas como eu criei na pobreza, eu me criei na agricultura, até 15 anos eu ajudei meu pai na agricultura. Capinando lavouras de milho e mandioca. Eu sei toda a lida da agricultura. Então, irmãos, para ter ideia da lavoura, né? Lavoura, daí a gente pode pensar assim, mas esse semeador que Jesus falou não estava, né, do campo. Então, por isso, Jesus fala dessa maneira, que jogou a semente aleatoriamente para todos os tipos de terra, ao longo do caminho, né? Depois vem aqui, aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento, mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Então é aquela pessoa, né, comparando, Jesus quis comparar ali, as pessoas que ouvem a palavra de Deus, né, ouvem a palavra dos ensinamentos de Jesus, mas que não tem raízes nele para absorver os ensinamentos. E acaba morrendo os ensinamentos do Evangelho. Irmãos? Então, essas caíram sobre as pedras, né? Então, está ali bem na figura ali.
as pedras e tem os espinhos também. Aquele que recebe a semente entre espinhos, ou espinheiros, é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados desse século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Então, eu recebo a palavra, né, do Evangelho, sigo um tempo, né? Mas começa a vir os reveses, né, a riqueza, as preocupações com os bens materiais, e me afasto. Me afasto do centro espírita, venho umas vezes, né? Me afasto. Né? Por causa das coisas lá fora, as coisas mundanas do mundo. Por isso que nós temos que dosar as coisas. Tem a hora do trabalho, tem a hora do lazer, e tem uma hora que nós temos que tirar uma horinha para vir na casa espírita, num templo religioso, e ouvir a palavra de Jesus, né? Os seus ensinamentos. Que são ensinamentos de Deus que Jesus nos trouxe. São as leis de Deus. Que Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. De tão união, ele era um médio direto de Deus. Era direto de Deus. Ele recebia. Jesus não cansou de dizer, eu faço a vontade do meu Pai que está nos céus. Sempre disse. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra, é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. Então, é esse, irmãos, que vem na casa espírita, comparando, né? Tem a comparação com nós espíritas. Não vamos comparar com outras religiões? Nós. Vem, ele quer se melhorar, ele quer fazer a reforma íntima dele. Olha, eu quero me melhorar. Amanhã, depois, se Deus me chamar de volta para o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira casa, eu quero estar melhorzinho. Então, esse irmão tem a vontade de se melhorar, ele recebe com amor, com carinho, e para ele os ensinamentos, coloca primeiro nele os ensinamentos e começa a ajudar os outros. Consegue, na casa espírita, fazer uma boa ação, ajudar lá na cesta básica, ajudar numa obra de caridade que a casa espírita esteja fazendo, na evangelização de crianças, né? Em todos esses trabalhos que as casas espíritas oferecem. Né? Então, esse irmão se encaixa em algum trabalho da casa espírita, na religião. Essa doutrina espírita que é maravilhosa para nós todos, que nos eleva, nos faz crescer, nos faz ser seres humanos melhores. Os ensinamentos da doutrina espírita são maravilhosos. Não tem defeito, irmãos. Se eu dizer alguma coisa errada aqui, meu defeito é meu. Não é da doutrina, meus irmãos. E eu que interpretei mal a doutrina, ou vou passar para vocês um ensinamento que não está na doutrina espírita. Daí eu vou ser antidoutrinário até. Porque não tem defeitos. A doutrina espírita é uma ciência filosófica, é a ciência do espírito. Allan Kardec foi minuciosamente estudando e estudou toda a vida espiritual, o mundo espiritual, ele desvendou o mundo espiritual.
Até hoje foi o único que fez isso, esse estudo. Aprofundado como fez. Não tem defeitos. Porque Allan Kardec já deixou dito na doutrina ali, conforme a ciência vai descobrir novas coisas, a doutrina espírita vai acompanhar, vai aceitar as novas descobertas. E até hoje já passou mais de 150 anos, irmãos, do lançamento, em 1857, né, Livro dos Espíritos. Não tem como, não teve uma contestação, não. Muito ao contrário. Estão sendo cientificamente constatado o que Allan Kardec colocou nas obras. Então, é uma doutrina que só veio para nos agregar. E a todas as religiões que aceitarem os ensinamentos da doutrina espírita. Tem muitos pastores, muitos padres que eles conhecem a doutrina espírita, meus irmãos. Só que dentro da denominação deles, eles não podem colocar os ensinamentos da reencarnação, principalmente. Eles não podem colocar, mas eles sabem da doutrina espírita. Eles são curiosos, eles estudam a doutrina espírita, as obras espíritas. Por quê? Porque eles sabem que a terceira revelação não tem. Primeiro foi a de Moisés, né? A segunda, Jesus Cristo, trouxe a segunda revelação, e a terceira é a doutrina espírita. A terceira revelação. Lá Jesus já disse há 2000 anos atrás, eu irei, pedirei a meu Pai e ele enviará outro Consolador, o Consolador prometido. E veio com a doutrina espírita, que foi codificada por Allan Kardec. E até foi dito, se o Kardec perguntou para o Espírito de Verdade, e se eu falhar? Se tu falhar, já tem outro para te substituir. Já ia ter outro para substituir. Porque uma grande obra, uma grandiosidade, que é a obra da doutrina espírita, meus irmãos, não ia ser assim, acaso, Allan Kardec. Não, foi a missão para Allan Kardec. Mas se ele tinha a possibilidade de falhar, porque ele é de terceira ordem que nem nós, ele era. Era um espírito, talvez, muito inteligente, melhorzinho que nós ele era. Né? Muito inteligente. Só que se ele falhasse, já tinha outro para fazer o trabalho. E espíritos de segunda ordem, como eu falei, irmãos, eles vêm em missões. E os de segunda ordem também podem falhar ainda. Os que não falham de primeira ordem, que era Jesus Cristo. Jesus Cristo não falhou na sua missão. Ele veio, estava programado a morte dele, estava tudo escrito, irmãos, está tudo nas obras, nas profecias, está tudo. Ele ia ser crucificado, no terceiro dia ele ia subir aos céus. Só que há 2000 anos ninguém entendia como isso, como, né? Em Nicodemos, que era doutor da lei lá, não entendia. Como se procedia a reencarnação. E que o nosso espírito voltava. Nós ficamos com o nosso corpo físico aqui se deteriorando, né? Nós vamos virar pó, nosso corpo físico, e a nossa alma vai voltar radiante para o mundo espiritual. A cada um segundo suas obras. Jesus já disse. Conforme as nossas obras aqui, nós vamos receber. Eu plantio. Nós estamos plantando hoje para colher no futuro. Se a minha semente que eu estou lançando é boa, eu vou colher boas coisas. Agora, se eu estou fazendo coisas ruins, dando mau exemplo aos outros,
o que eu vou colher ali adiante? Já nessa encarnação começo a receber. Tem doenças para mim, doenças terríveis. Começamos a pagar os débitos. Porque essa conta com Deus tem que ser justa, tem que ser equiparada. Nós temos que reparar nossos erros, nossas faltas. E as coisas que nós passamos hoje, meus irmãos, são débitos de vidas anteriores. Porque ninguém de nós fomos anjinhos em outras vidas ainda. Nós viemos, irmãos, no tempo de Jesus ali, depois passou quantas guerras e guerras. Nós matávamos, nós, em guerras, nós fazíamos atrocidades, meus irmãos. Mas hoje nós já estamos dentro de uma casa espírita, tentando, né, seguir essa doutrina maravilhosa, tentando praticar um pouco de caridade, fazer o bem, que isso tudo vai nos elevar. É a boa semente que nós vamos lançar, né? Estamos lançando na Terra. E essa boa semente está produzindo, né? Uns vão produzir 100, outros 60, outros 30. Jesus, com certeza, produziu 100, né? O Chico Xavier aí, acredito que talvez tenha atingido lá, se não 60, 80, 90. Se nós estivermos produzindo 10% que seja, já está bom, tá de bom tamanho, meus irmãos. Porque nós não vamos dar salto numa encarnação, meus irmãos. Nós viemos aqui para nós melhorarmos um pouquinho. Em certos casos é a paciência, né? Nós temos paciência. Muitas vezes nós temos aquela família difícil, aqueles irmãos, né? A família, irmãos difíceis, filhos difíceis, uma esposa difícil, um esposo difícil. Que os nossos problemas principais estão no nosso núcleo familiar, muitas vezes, meus irmãos. É o nosso quinhão, nós temos que resolver. Nós viemos juntos desta encarnação para nos amarmos. Porque a lei é amor. Deus é amor. Jesus é amor. E que é todos nós que nós progrida, que nós chegue a adentrar o reino dos céus, como ele sempre prometeu. A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes da maneira de serem utilizados nos ensinamentos do Evangelho. Isso aí que eu já estou comentando para os irmãos, né? Cada um produzindo conforme estão procedendo. Tá? Nos diz também, está tudo no Evangelho aqui, nesse capítulo 17, quantas pessoas há com efeito para as quais eles não são senão a letra morta, que, semelhante à semente caída sobre a rocha, não produz nenhum fruto. Vocês conhecem alguém que é assim? Não produz nada. Às vezes, em certos momentos da nossa vida, a gente fazendo, procedendo para trás, a gente foi assim. A gente não produzia coisas boas. Mas sempre há tempo. De hoje em diante, bom, vou me melhorar, vou agir diferente. Vou começar a melhorar. Né? Vamos começar o plantio melhor. Vamos plantar essa semente selecionada, melhorzinho, para dar bons frutos no futuro. Ela encontra uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritos. Né? As diferentes categorias de espíritos.
Então, Jesus é o semeador, tá? O evangelho é a semente. Jesus queria falar, né? O semeador saiu semear. Ele estava semeando. E ele jogou a semente. Qual é a semente? O evangelho. Para todos nós. Bons, maus, ruins. Para todos. Ele lançou o evangelho. Mas produziu para quem? Para a boa terra que somos nós, né? Aqueles que aceitaram os ensinamentos de Jesus como verdade e fizeram produzir essa semente. Aceitaram o evangelho de Jesus. No capítulo 17 também, desse mesmo capítulo, os bons espíritas. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Esse é o bom espírito. Aquele que faz esforços para domar suas más inclinações. Se eu sou muito egoísta, sou muito, né, vaidoso, sou complicado. Mas se eu fizer esforços para me melhorar, me tornar uma pessoa boa, ajudar os outros, colaborar com os outros irmãos, estender a mão para aquele caído, aquele irmão que está caído, né? Dar um prato de comida para um pedinte que está com fome. Irmãos, um dos maiores problemas hoje que a gente vê é a fome, irmãos. Graças a Deus, olha, não cheguei a passar fome, meus irmãos. Mas tivemos, em criança, eu tive quase assim para nós passarmos fome. Meu pai é agricultor, tinha que plantar para a gente, comia da terra, do que produzia a terra. Ah? Tinha que vender leite de uma vaquinha lá, para tirar um dinheirinho para comprar lá a farinha de trigo, comprar aquilo que faltava em casa, né? As coisas que faltavam. Tinha que ter. Mas por causa, uma vez, de crédito lá, a venda naquele tempo que a gente chamava os bolichão, né? O bolichão lá, o homem, não pagou mês passado aqui, não vai levar o rancho esse mês. Daí, graças ao meu irmão mais velho, trabalhava já fora, trabalhava numa farmácia em Santa Maria já. Nós somos quase toda a família do ramo farmacêutico, tá, irmãos? Ramo de saúde. Tá? E esse irmão manteve lá o rancho, né? Pagou lá o da venda para poder vir o ranchinho para nós. E eu, criancinha, eu me criei assim. 5 anos, 6 anos, 7 anos. Nas dificuldades. Claro, vocês podem dizer, pai, eu passei muito pior, né? Claro que tem gente que passou pior. A minha esposa passou problemas mais críticos que eu, com uma mãe doente, mal da cabeça para criar os filhos. A minha esposa ajudou a criar os irmãozinhos mais novos. Ajudou a fazer, com 7 anos, fazer o parto do irmão mais novo, do irmão. Da onde veio isso? Ela ajudar a nascer o irmãozinho ali? Se não é ajuda espiritual, isso aí, meus irmãos. Claro que hoje ela é uma baita de uma médium, né? Dá para dizer assim, né? Uma boa de uma médium. Ajuda espiritual, meus irmãos. Cada um de nós com nossas dificuldades, né? Cada um de nós. E hoje nós temos tanta facilidade aí, né? Tem a internet aparecendo aí.
o celular, toda essa tecnologia, meus irmãos, avançada, e está cada vez mais avançando, que nós, os jovelhos, né, já não vamos, de repente, acompanhar essa tecnologia toda. Mas e a parte moral, meus irmãos, como é que está? Lá embaixo, né? Tem que... Para equiparar isso aí, como é que é? Quanto tempo nós vamos levar? A parte moral está baixa, meus irmãos. Parte moral. Nós precisamos melhorar a moralidade da humanidade. A humanidade está indo para os rumos desastrosos, muitas vezes, meus irmãos. Acompanhando já esse raciocínio da próxima aí, muitos são chamados e poucos os escolhidos, irmãos. Está no capítulo 18 aqui, vamos sair desse capítulo, vamos entrar nessa fala aí, ó. Jesus falou, eu sou a porta. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga. A porta larga, meus irmãos, já disse Jesus aqui, a maioria entra por ela. É essa porta que eu estou falando, a porta da moralidade, a porta das coisas materiais. A porta da vida é pequena, como o caminho que ela conduz é estreito. Para ser cristão, a dificuldade, muitas vezes, nós encontramos em querer ser bom, fazer as coisas corretas, onde a gente vive num mundo assim que parece que as coisas erradas que dão certas. E meu pai, antes de morrer, me disse assim para nós, os filhos, criou 7 filhos, eu sou o último, mas os últimos serão os primeiros, né? Então eu tenho a esperança ainda, né, irmãos? Então eu sou um neném da família, né? Tenho um irmão mais velho, está com 78 anos. 78 anos. Ele nos disse, filhos, eu não tenho dinheiro para deixar para vocês nada. Morreu pobre, nasceu pobre, viveu pobre, agricultor e morreu pobre. Mas eu quero deixar uma coisa para vocês. Vocês sejam honesto e trabalhador. Nada como exemplo, irmãos, dos pais para nós seguirmos. O exemplo arrasta multidões. Tanto para o bom como para o errado, né? Então, esses valores, irmãos, valores morais, nós temos que procurarmos restaurar aonde não existem esses valores. Por isso, hoje nós estamos dentro de uma casa espírita, meus irmãos. A doutrina espírita, o evangelho de Jesus, é amor e caridade. Amor. A lei de amor está aqui. Às vezes nós sabemos tudo do evangelho, né? Sabemos até, às vezes, de passagem até de cor, de tanto estudarmos e ver. Mas o que eu estou praticando o tanto que eu estou praticando do evangelho, né? Às vezes é o mínimo. Fica para a nossa reflexão da noite de hoje, né? Tá, irmãos? Então, Jesus é o único caminho que nos leva à salvação. Jesus Cristo nos diz também, eu sou o bom pastor. Ele dizia, né? As minhas ovelhas, nenhuma se perderá. Ele vai ir atrás das ovelhas desgarradas. Ele dá o exemplo, né? Aquele pastor tinha 100 ovelhas e ele achou falta de uma. Ele deixa no lugar seguro as 99 e vai de atrás daquela uma que se perdeu. Ele vai procurar aquela uma. Ele não vai deixar perdida ela.
E Jesus não vai nos deixar perdidos. Só Jesus é o caminho, meus irmãos. É o caminho da verdade. Ele nos disse, eu sou a verdade, o caminho é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É uma música. Então, meus irmãos, na noite de hoje, o recado que eu tinha para os irmãos, trazer aqui para os irmãos aqui em Camobi, novamente em Camobi, né? Estive sábado no Luz e Amparo, né? Então, meus irmãos, trazendo mais um aconselhamento de Jesus Cristo para nós, né? Que possamos refletir sobre os ensinamentos do Mestre e possamos ser um pouco melhor a cada dia, tá, meus irmãos? Meu muito obrigado a todos, tá, Marcelo? Obrigado. Nós é que agradecemos, Renato, a presença, tu ter vindo hoje aqui. Agradecemos as palavras que tu trouxeste e espero profundamente que todos nós tenhamos esse entendimento que nós somos essa terra, que nós devemos nos tornar uma boa terra para que o Evangelho possa crescer em nós e nós possamos seguir o caminho do Cristo. Ele é o modelo, ele é o nosso guia. E o modelo é como a porta. Se nós não nos modelarmos a porta, nós não vamos conseguir passar. Essa porta vai, no momento que nós nos encaixarmos nesse modelo, nós vamos ter tirado todas as nossas imperfeições. Então, que nós possamos seguir esse modelo, que possamos ser a terra fértil e que tenhamos força para seguir esse caminho. Na verdade, é a vida que é Jesus. Eu gostaria de dar antes de encerrarmos, né, esse encontro tão consolador quando a gente fala do Cristo, eu gostaria de dar uma boa noite, um abraço fraterno a todos que estão nos acompanhando ao vivo pelo Facebook. O Moacir, teu irmão, tá nos acompanhando aqui. Um abraço. Mas eu queria mandar um abraço em nome de todos nós que estamos aqui na casa, para a Rosa, que ela está assistindo a palestra ao vivo. Mandar um abraço para ela e para toda a família dela, que estamos em oração pelo Fernando, para que ele se recupere rápido, que possa voltar à nossa casa. Ele que é um grande trabalhador aqui, um grande companheiro, um grande estudante, um grande professor, que ele possa voltar logo, que tudo dê certo, que ele se recupere o mais breve possível e que possa estar junto de nós. Então, um abraço para ti, tá, Rosa? E um abraço a todos que nos acompanharam ao vivo pelo Facebook, um abraço a todos que irão nos acompanhar pelo canal do Consolador e a todos vocês que estiveram aqui conosco hoje, aqui para a casa cheia. Nosso muito obrigado pela presença. E para encerrarmos o trabalho de hoje, eu gostaria de pedir ao nosso querido irmão Renato para fazer a oração final. Então, convido a todos os irmãos para nós colocarmos em prece, fechando nossos olhos físicos, elevando o pensamento a Deus nosso Pai, ao Mestre Jesus Cristo, a Maria nossa Mãe, que nos envolve com seu manto sagrado de muita luz, de muita paz, de muito amor, de fé e de esperança em um futuro melhor que virá. Rogamos a eles amparo e proteção. E a essa espiritualidade amorosa, nossos queridos mentores espirituais que nos assistiram, nosso muito obrigado, nossa gratidão a todos eles. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos os irmãos, que possam voltar para seus lares em paz. Que tenham um ótimo retorno e fiquem em paz. Que assim seja, Senhor. Assim seja.